Shalom, queridos. Tudo bem com vocês? Nesta manhã de terça-feira eu quero compartilhar mais uma devocional com vocês. Quero discorrer um texto da palavra de Deus que está lá em Mateus 8, do 23 ao 27, que vai dizer que Jesus estava indo de barco, né, ao lado contrário da região de Cafarnaum, para a região de Decápolis, no Mar da Galileia, e uma surpresa, né, uma grande tempestade acontece. E todo mundo fica desesperado. Aí Jesus como sempre estava calmo, né? Estava dormindo no barco. E seus discípulos despertaram dizendo, né? Porque no meio do desespero despertaram Jesus dizendo: Senhor, salva-nos, senão vamos perecer. E Jesus diz: por que temeis, homens de pouca fé? E Jesus traz uma palavra de poder e autoridade naquele momento. Ele diz: mar, acalma-te, vento, aquieta-te. E o último versículo vai dizer assim: e aqueles homens se maravilharam, dizendo: que homem é este que até os ventos e os mar lhe obedecem? Olha o poder de Deus sobre a natureza. Eu quero falar um pouco sobre o poder de Deus sobre a natureza e o poder de Deus sobre o homem, sobre as nossas vidas. Jesus poderia ter tomado a decisão de todos pularem do barco para se salvar. Jesus poderia naquela hora falar: vamos pular do barco para se salvar, a tempestade é muito forte. Tantas coisas que as pessoas pensaram, mas Jesus pensou justamente ao contrário. Jesus não pensou em pular do barco. Jesus, ele tomou a atitude de enfrentar a tempestade e acalmar ela. Então Jesus encarou essa tempestade, lançou uma palavra de poder e autoridade, porque ele tem poder e autoridade sobre a natureza. Ele tem esse poder. Jesus precisava ensinar os discípulos o que fazer no meio da tempestade. Os discípulos ainda não haviam aprendido a exercer a fé. Jesus fala: homens de pouca fé. Os discípulos ainda não haviam entendido e aprendido o que era exercer a fé, o que era exercer o poder e o que era exercer a autoridade. Talvez você esteja passando por alguma tempestade, uma avalanche de problemas, às vezes o desemprego, e o seu barco já está afundando porque você não tem para onde correr. E o desespero vem ao ponto de fazer alguma loucura, de abandonar o barco, de abandonar tudo. Às vezes você esteja passando por esse momento, por essa tempestade na tua vida. Mas o que fazer num momento como esse? Assim como Deus tem poder sobre a natureza, Ele também tem poder sobre as nossas vidas. Eu quero mostrar para você que o poder que Deus tem pela natureza, Ele também tem um poder sobre nós. Olha o que diz Jeremias 33:3. Clama a mim, responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Jesus ensina que o poder que Ele tem sobre as nossas vidas, Ele pede algo para nós, para que Ele possa exercer o poder e autoridade sobre nós. E olha o que diz Mateus 6, do 30 ao 33. Pois, se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã lançada no forno, não vos vestirá muito mais, vós, homens de pouca fé? Olha ele falando de novo sobre a fé. Não andeis, pois, inquietos, dizendo: o que comeremos, ou o que beberemos, ou com o que vestiremos? Porque todas estas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas estas coisas. E o versículo 33. Olha o que diz: mas buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas.
poder de Deus sobre a natureza e o poder de Deus sendo exercido em nós. Existem algumas ferramentas que a Bíblia nos ensina para enfrentarmos as tempestades. Elas não podem ser eternas nas nossas vidas. Não, ela não pode durar para sempre, essas tempestades. A tempestade que enfrentamos, ela precisa acrescentar a nossa fé e nos dar poder e autoridade. Porque o Deus que tem poder sobre a natureza é o mesmo Deus que tem poder sobre mim e sobre você. É o mesmo Deus que tem poder para nos livrar das tempestades, nos livrar das avalanches de problemas. É o mesmo Deus. Agora, o que você tem feito? Você tem clamado? Você tem buscado em primeiro lugar o reino de Deus? Deus sabe de todas as coisas. Deus sabe das tuas lutas, Deus sabe das tuas guerras. Ele sabe do que você precisa. Mas hoje, você precisa fazer uma parceria com Deus. Uma parceria, ela tem dois lados, né? A parceria, ela tem as duas partes. Parceria é tanto da minha parte quanto da sua parte. Hoje nós precisamos fazer uma parceria com Deus. Porque se existem duas partes nessa parceria, eu quero dizer qual que é a sua parte nessa parceria com Deus. Se Deus tem poder sobre a tempestade, se Deus tem poder sobre a nossa vida, existe uma parceria nossa com Deus. E o texto que nós lemos de Jeremias 33:3 diz assim: clama a mim. Essa é a nossa parte. Jesus fala: clama a mim. Ele diz: clama a mim. Essa é a sua parte na parceria. Em Mateus 6:33 vai dizer outra característica dessa parte nossa: mas buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Essa é a nossa parte na nossa parceria com Deus. Em meio a tempestades, em meio ao caos, em meio à avalanche de problemas, a minha parceria é clamar a Deus. A minha parte na parceria é buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Mas qual que é a parte de Deus? Você pode estar pensando nesse momento. Existe a minha parte, mas qual que é a parte de Deus? Continuando no versículo de Jeremias 33:3, a minha parte é clama a mim, né, que é clamar a Deus. A parte de Deus dessa parceria é responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Essa é a parte de Deus. Então, clame a Deus. É a primeira parte. A parte de Deus é: eu vou responder para você coisas grandes e firmes que você não sabe. Mas no versículo de Mateus 6:33, a nossa parte é buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Mas qual é a parte de Deus de Mateus 6:33? É: todas as coisas serão acrescentadas. Se eu cumprir a minha parte, que é buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, a parte de Deus é: todas as coisas serão acrescentadas. O poder que Deus tem sobre a natureza é o mesmo poder que Deus tem sobre a sua vida e sobre a minha vida. Se Deus disse para a tempestade, aquieta-te. Mar, acalma-te. Ele pode dizer para nós, para as nossas lutas e para as nossas guerras: guerra, calma-te. Luta, vai embora. Porque o poder que ele tem sobre a natureza, ele também tem poder sobre as nossas vidas. O poder dele está acima de tudo. Ele está acima de tudo, o poder dele. E tenha fé que essa tempestade vai passar. Tenha fé que essa tempestade você vai conseguir vencer. Então, nessa parceria nossa com Deus, se nós cumprirmos a nossa parte, com certeza Deus cumpre a parte dele, porque Deus não fica devendo nada a ninguém. O grande problema é eu e você cumprirmos a nossa parte. Se nós cumprirmos a nossa parte,
Você fica tranquilo, meu querido, que a parte de Deus já está cumprida sobre a nossa história. Pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé? Deus aí coloca uma condição para nós. Se Deus assim veste, quanto mais a nós, que somos essência e filhos dele, você acha que ele não vai nos sustentar? Você acha que ele não vai nos ajudar? Você acha que ele não vai nos dar a vitória? Clama a mim, clame a Deus. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E tenha certeza de uma coisa: a tempestade que eles enfrentaram foi fichinha para Jesus. Imagine a sua tempestade que você enfrenta. Imagine o seu problema que você enfrenta. Imagine a guerra que você enfrenta. Você acha que isso não é fichinha para Jesus? Mas ele fala para nós: acrescente a fé. Homens de pouca fé, acrescente a fé. Clame a mim, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Nós precisamos aprender a clamar, aprender a buscar, em primeiro lugar, o reino de Deus e acrescentar a nossa fé em Deus, crendo que Deus vai nos dar a vitória. Esses são os ensinos da natureza e esses são os ensinos que Deus tem para nós. Se Deus tem poder sobre a natureza, quer dizer que Deus tem poder sobre as nossas vidas. Deus tem poder sobre a tua vida de fazer cessar essa tempestade que você está enfrentando. Clame a Deus, busque em Deus e tenha fé que Deus vai te dar vitória. Deus te abençoe, uma abençoada terça-feira, que Deus te sustente em tudo. Ficam com Deus. Amém?